Um aprendizado capaz de proporcionar mudanças. É isso que tem acontecido a milhares de pessoas que chegam nas palestras da Terapia do Amor. Eu mudei muito e pretendo mudar muito mais. Porque assim, quando eu cheguei aqui eu era muito furiosa, eu era muito estressada. Era muito nervosa, tudo eu queria do meu jeito, tudo tinha que ser como eu falo. Não, eu pisava e falava, não, você tem que fazer assim, assim. Eu era muito autoritária, tanto com ele como também com a minha filha. Todo esse temperamento começou a prejudicar o relacionamento entre marido e mulher. Eu não sabia falar com ela, era grosso, não sabia muita coisa assim de falar com as pessoas direito. Não tinha felicidade, assim, não tinha ânimo. Os poucos lugares, assim, as poucas vezes que a gente era feliz, era tipo fora de casa, quando saía, mas quando voltava, era um estresse que a gente passava, era um nervoso, eu passava no trabalho também, aí carregava tudo pra ele dentro de casa. Eu não era casado, ela já foi casada. Aí eu, ogro, não sabia de nada, inocente de casamento. Eu fui aprendendo aqui mesmo, na terapia. O seu marido, ele não consegue falar com você. Então, o problema não é nem porque ele não quer falar com você. Ele não consegue falar com você. Não dá para ter um diálogo com uma pessoa que não te respeita, que não quer te ouvir, que tem que estar certa, que tudo tem que ser do jeito dela. Não dá. É impossível. Então, o que muitos maridos fazem? Eles se fecham, ou eles preferem conversar com seus amigos, ou preferem estar fora de casa, porque a mulher não dá para estar com uma mulher birrenta, uma mulher que fica gritando, que fica brigando, que fica sempre com essa cara amarrada, tudo é um problema para ela. Não dá. A Cristiane e o Renato são os responsáveis por trazer suas experiências com relacionamentos. E isso tem ajudado muitos casais e solteiros a construírem uma nova vida. Eu vim buscar um renovo, né, no meu relacionamento. Vou me casar no mês que vem e eu e meu noivo, eu comecei a praticar primeiro, né? E a gente está vindo na terapia e está mudando muita coisa no nosso relacionamento, né? A gente aprendendo a confiar um no outro, que não existia confiança, a respeitar um no outro, né? E eu adquiri isso através vindo na terapia, todas as quinta-feiras, praticando, colocando, não só assistindo, mas praticando todos os dias o que eu aprendi aqui, né? E está me ajudando muito. E então eu tenho certeza que eu estou preparada para passar agora a ser esposa, né? Antes eu era frustrada sentimentalmente em tudo, em todas as áreas, né? Eu digo que eu queria sempre fazer as coisas do meu jeito, né? E a gente ia por quê? Pelo coração, pelo sentimento. Então, nada dava certo. Comecei a ter a direção, a orientação. A gente se conheceu, né, através da terapia. Então, a gente já tinha uma base, né? A gente já tinha, assim, todos os aprendizados, buscando, tendo a direção, orientação. Então, a gente já entrou num relacionamento, assim, fazendo tudo certo. A cada dia o nosso relacionamento vem se tornando melhor. A gente se entende, a gente se compreende, a gente sabe ser educado um com o outro, respeitar. Eu percebi que esse lado da minha vida, ele tem ele é um alicerce assim, para a minha vida, para eu conseguir... Para o meu lado profissional ser bem-sucedido, para o meu lado familiar, com a minha família. É a primeira vez que Camila vem à palestra, mas as expectativas em aprender são tão grandes que ela trouxe até um caderno para anotar. Porque eu sabia que vindo para cá eu ia colher informações importantíssimas e renovadoras para a minha vida. Os solteiros pensam assim, mas onde que eu posso estar errando? Você não consegue se enxergar e olhar para você e reparar o que você possa estar fazendo que está afastando as pessoas. Mas isso acontece. Talvez você solteiro, você é uma pessoa reclamona. Quer dizer, você é uma pessoa desagradável. Quando a gente vai namorar alguém, a gente quer uma pessoa agradável, faz a gente sentir bem. Então, olhe para si. Vocês lembram da Ângela? Aqui nas palestras, ela também conseguiu mudar a situação do seu casamento. E pelo sorriso, deu para perceber que o casal aprovou o resultado das palestras.
Hoje a gente é muito feliz. Hoje a gente fica o tempo todo, quando tá junto, a gente quer ficar mais tempo junto. A gente não é aquele estovo que nem, eu não queria voltar para casa porque vai brigar de novo. Hoje não. Hoje a gente quer ficar o tempo todo junto, a gente quer fazer tudo, hoje a gente faz planos, que antes a gente não tinha planos, a gente não tinha objetivo. Hoje a gente senta, conversa, tem planos, tem objetivos. A gente percebeu que a gente tem os mesmos pensamentos, né, amor? Aí a gente já tem uma direção definida, nós dois, como casal. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Nós estamos convidando, Cristiane, pessoas, especialmente aqueles casais que estão em crise, que estão cansados de viver brigando, estão cansados de viver sempre um acusando o outro. É um dia que eles estão bem, seguido de vários dias de brigas, e isso está acabando com essa pessoa. Ela não aguenta mais essa situação e não sabe como colocar um ponto final nisso. Muitas pessoas acabam simplesmente sobrevivendo naquele relacionamento. Você fica ali aguentando. Muitas vezes você até tenta separar, você sai de casa, você vai para a casa da mamãe, vai para a casa das suas amigas, mas você não consegue ficar longe do seu namorado, do seu marido. Quer dizer, ao mesmo tempo que você gostaria de ter paz e não brigar mais, você não consegue ficar longe dessa pessoa. Quer dizer, vocês estão passando por uma crise. E nenhum dos dois, quer dizer, nem com ele e nem sem ele você é feliz. E você também não quer separar. Você quer salvar o seu casamento, você quer paz, mas você não sabe como. Então, o que você pode fazer a respeito disso? Nós vamos mostrar para você, nós temos mostrado, apresentado nesta programação, vários casos de casais que chegaram às nossas palestras. A maioria deles, note, a maioria dos casos de sucesso que nós apresentamos aqui, eles não vieram juntos. Primeiro veio a esposa ou primeiro veio o marido, porque o outro nem sempre está querendo, junto com o outro, buscar, até porque estão brigando por tudo, não dá nem para conversar. Talvez você está assim, não dá nem para conversar com o seu marido, nem conversar com a sua esposa, mas você está assistindo e você quer resolver essa situação. Então venha você. Nós temos mostrado que quando a pessoa vem, ouve o que a gente está ensinando, sai e pratica, o resultado acontece. Então, eu desafio você a fazer isso. Por quê? Porque quando você decidir, se as coisas não melhorarem, eventualmente você vai decidir a se separar, então você vai ter que fazer coisas muito mais difíceis. Vai ser muito mais difícil você explicar para as crianças, vai ser muito mais difícil você ter que cuidar do divórcio, procurar advogado, separar os bens, ir morar na casa de alguém temporariamente, sair desse lugar. Vai ser muito mais difícil essa separação do que você pegar agora o seu carro, pegar agora o ônibus, o trem, o metrô, o que for, e chegar aqui na Terapia do Amor, na palestra no Templo de Salomão, e sentar e ouvir. Você não vai perder nada, você vai simplesmente colocar à prova algo que você ainda não tentou. E nós desafiamos você a fazer isso. Você pode acreditar que o divórcio é o caminho, que a separação é o caminho, que não tem mais jeito, ou você pode acreditar no que nós estamos falando para você, que se você colocar em prática, vai resolver esse problema. Veja só, por exemplo, o que aconteceu com o Leandro e com a Charla, depois de anos de brigas, de idas e vindas no casamento deles. Charla viveu em um relacionamento difícil, mesmo assim engravidou e teve sua primeira filha. Era um relacionamento conturbado, né? Onde tinha traições, muitas brigas, discussões, e acarrentou a separação. Achava que tudo ia dar errado, continuar errado, não tinha mais expectativa em relacionamento algum. Com traumas que guardou desta relação, ela demorou mais de 3 anos para entrar em outro relacionamento, até que conheceu o atual marido. A gente se conheceu através de amigos, né? Amigos em comuns. No início era tudo maravilhoso, né? A gente sempre carinhos, beijos. 6 meses vivendo juntos, decidimos casar. Casamos,
também durante 6 meses casados. Era tudo maravilhoso, um escutando o outro. Era mil maravilhas, não tinha o que reclamar. A convivência, o dia a dia, muitas brigas, muitas desconfianças, ciúmes da minha parte, da parte dele também. Achava que ia cometer os mesmos erros do antigo relacionamento nesse, né? Aí eu sempre esperava melhoras e não via melhoras de ambas as partes. Tanto mim, eu não dava o braço a torcer, e ele também. Toda vez tinha separação, saindo de casa, ambas as partes. O relacionamento era cheio de desconfiança e falta de diálogo. Para Leandro, não havia saída. A gente não conseguia se entender, era uma relação totalmente conturbada, né? Tinha dias que estavam bem e tinha dias que era uma loucura. Não tinha nem vontade de voltar para casa depois do trabalho, de tão ruim que era o nosso relacionamento. O comportamento que ele tinha com a esposa era reflexo do que havia vivido na infância. Eu vim, na verdade, de uma família que era muito chata com questão de limpeza, questão de comida. Minha mãe sempre teve os horários regrados para jantar, almoçar. E quando eu casei, eu não tinha muito isso, e aí a gente brigava por conta desses pequenos detalhes, né? Comida, por exemplo, eu chegava do trabalho, não tinha o jantar, e aí a gente brigava. Não tinha roupa passada, a gente brigava. Então, por conta desses detalhes que eu carregava já de família, a gente brigava muito, porque ela tinha um jeito, eu tinha outro, e aí a gente tinha muitos atritos por conta disso. Mesmo com todos esses problemas, a última briga do casal marcou o relacionamento. Foi uma briga de ciúmes. A gente tinha muitos ciúmes na relação. E aí a gente, por conta desses ciúmes, a relação ficou insustentável e a gente se separou. Ficamos 1 mês separado eu na minha casa da minha mãe e ela na nossa casa. E depois disso que a gente viu que chegou o fim do poço, que a gente precisava de ajuda. E buscando essa ajuda nas palestras, Leandro pôde encontrar o apoio que procurava. Quando eu cheguei na palestra, eu cheguei um pouco desiludido, mas a fim de dar uma volta por cima, né, de reconstruir meu casamento. O que eu achei de mais interessante foi ver que tinha pessoas com problemas iguais ou piores do que o meu. E se eu seguir o que eles estão falando, eu vou conseguir melhorar o meu relacionamento, como essas pessoas que estão falando, que têm problemas piores do que o meu, conseguiram recuperar o casamento, eu também conseguiria recuperar o meu. A principal mudança foi deixar um pouco o orgulho de lado. Eu era muito orgulhoso, não assumia que errava e tinha muitos fatos que eu errava, muitas coisas que eu errava, e eu deixei esse orgulho de lado. Hoje eu escuto ela, hoje eu escuto a opinião dela, e isso foi os 2 aprendizados, eu acho que deram muito certo no meu relacionamento. E o livro Casamento Blindado, que o casal ganhou de presente, foi a porta para mudar aquela situação. A gente recebeu o livro Casamento Blindado, só que a gente recebeu e não tinha lido. Deixamos na gaveta, guardamos, ficou lá. A gente não pegou isso, o ensinamento pra gente. Aí depois, quando a gente resolveu realmente seguir firme, fazer tudo que o Renato falava pra gente fazer, aí as coisas começaram a mudar. Eu não tinha o mínimo de paciência, tanto com ele, eu era muito orgulhosa. Hoje eu aprendi mais a ouvir meu marido, hoje eu aprendi mais a respeitar tantas opiniões dele. E quando eles começaram a colocar em prática os ensinamentos, conseguiram resgatar o casamento. Esse relacionamento hoje só tenho a agradecer a palestra, primeiramente, por ter nos mostrado, né, como seguir esse relacionamento, ouvindo mais, respeitando mais um aos outros, um ao outro. Só tenho a agradecer. Hoje ela representa realmente a minha esposa, uma companheira, uma mulher de verdade. Era o que eu esperava de um casamento, né? Era o que eu esperava de um casamento, é o que eu tenho hoje na minha esposa. E esta felicidade do casal que faz valer a pena participar a cada quinta-feira das palestras da Terapia do Amor. Tenho um lar que é maravilhoso, que a gente tem uma cumplicidade, então tudo foi transformado nas nossas vidas. Cada quinta-feira, saindo do serviço, correndo, buscar a criança na escola, vim sempre toda quinta, sem falta.
Quer dizer, o segundo casamento já estava caminhando para o divórcio também, quando eles chegaram às palestras e hoje estão restaurados. Então as pessoas, elas erram, Cristiane, porque elas pensam assim, o problema é essa pessoa, eu tenho que largar ela e arrumar outra. E elas pensam que trocando de pessoas vão resolver o problema do amor. E você vê que eles reclamavam um do outro, né? Eles não aguentavam um ao outro. Quando eles começaram a vir às palestras, eles mudaram, porque eles quiseram mudar. E muitas coisas que eles mudaram era o que a outra pessoa reclamava. Mas agora a pessoa tem consciência do porquê ela precisa mudar. Então, quando você vem às palestras, você deve vir por você. Às vezes você está aí pensando assim, mas eu queria muito ir, mas o meu marido não quer ir. Minha esposa, ela não tem vontade mais de lutar pelo casamento. Você lute. Você faça a sua parte. A sua mudança já vai fazer uma enorme diferença nesse casamento. E não caia naquela ideia, mas um só lutando não adianta. Adianta sim. Não guie sua vida por ditados populares. As pessoas normalmente falam assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Você não é andorinha e nem está tentando fazer verão. Você está tentando salvar o seu casamento e você é um ser humano pensante, inteligente. Você pode aprender maneiras diferentes de lidar com esses antigos problemas que você está vivendo. Então tome a sua atitude baseada em inteligência. Não vá pelo que as pessoas dizem. Nós temos mostrado e provado para você aqui que é possível, quando uma pessoa muda, contagiar a outra para mudar. Ora, se quando uma pessoa se torna ruim dentro de um relacionamento, a ruindade dela contagia a outra para também começar a ficar ruim, quanto mais a bondade. Então você pode contagiar o seu cônjuge a mudar também, como isso tem acontecido com os casais que têm procurado as nossas palestras. Muitas pessoas têm ligado para nós, têm pedido ajuda. Nós vamos dar um conselho para esta amiga lá da Bahia, que está passando por uma situação no casamento dela. Veja só. Eu sou casada, já tem 8 anos. Só que eu e o meu marido, nós brigamos muito. Ele me ofende bastante, eu não gosto. Ele me xinga de tudo quanto é nome. Me fala que eu tô velha, não me dá valor. Nós temos uma filha de 3 anos. Ele não me ajuda na educação da filha. Quando eu falo, ele diz que eu sou errada. E eu não sei como me dar nessa situação. E eu estava precisando que vocês me aconselhassem. Quer dizer, 8 anos de casamento e ela tem muitas preocupações ali que não são o principal neste momento, como, por exemplo, ele ajudá-la na educação da filha. Isso não é o principal agora, porque o que a filha de 3 anos mais precisa de vocês é que vocês estejam bem. Não que ele participe da educação dela. Parte da educação dela é tratar você bem, e isso é o principal que tem que acontecer agora. Mas é isso que acontece, Renato. Quando as pessoas têm problemas no relacionamento, elas começam a olhar para todos os problemas. Elas não conseguem enxergar os pontos principais. Né? Você tem um problema no seu casamento, seu marido não te valoriza. E provavelmente, eu vou dizer, você também não se valoriza. Provavelmente você não se valoriza. Porque quem se valoriza não permite ser desvalorizada por outras pessoas. Então, você tem aí uma situação em que quem lê a sua pergunta, quem ouve você falando do seu problema, pensa assim, coitada, ela é uma vítima, né? Mais uma mulher sofrendo na mão de um homem tão bruto, né? Mas, na verdade, sim, ele é bruto, ele está errando a beça. Mas você tem que olhar para você. O que você tem feito a respeito dessa situação? Você tem sido só a vítima nesse casamento? Porque a vítima não vai mudar a situação. A vítima só vai ficar sofrendo mais abuso, vai ficar só na receptiva. Vai ficar só recebendo as palavras ruins e vai ficar fazendo questão de coisas que às vezes nem tem, como você falou, da filha de 3 anos. E odiando o vilão, porque se você não consegue enxergar o erro por si só, o erro de ambas as partes, e só enxerga o erro do outro, você então passa a odiar a outra pessoa, guardar mágoa da outra pessoa e não foca em você, que é a única pessoa que você pode mudar para resolver essa situação. Então agora, amiga, a sua preocupação tem que ser
com você. Você tem que aprender a se valorizar, não permitir que ele trate você dessa forma, mas não é batendo de frente, não é xingando, não é humilhando que você vai fazer isso mudar. Então você precisa também aprender a se cuidar, a se valorizar, para que você então tenha um marido que olhe para você e veja diferente. Veja que para conquistá-la, para tê-la, ele vai ter de agir de forma diferente. E aí, Renato, que entra aquilo que nós falávamos no início do programa, né? Porque às vezes a pessoa pensa que os dois precisam vir nas palestras para resolver qualquer problema. Mas no caso da nossa amiga, por exemplo, o marido não quer, ele só maltrata ela. Ela vai ficar nessa situação, vai ficar dependendo dele para vir procurar ajuda? Se ela precisa aprender a se valorizar, ela tem que então correr atrás. E nas palestras da terapia do amor, você aprende a se valorizar. Aliás, todos os testemunhos, praticamente, a pessoa fala assim, e eu aprendi a me valorizar. Exato. Então, esse é o nosso conselho para você. Nós temos a terapia do amor também na Bahia, em todo o Brasil, não é só aqui no Templo de Salomão. Você que nos assiste fora de São Paulo, você pode ligar agora para o 011-3573-3535 e perguntar qual o endereço onde você pode assistir essas palestras aí na sua cidade. 011-3573-3535. Cuide de você. Não aceite que o problema fique se prolongando sem você tomar atitude sobre ele, ok? Você vai acompanhar agora a história da Fernanda e do Diego. Mais um casal onde houve traição, onde houve separação, eles ficaram separados por quase um ano, até que o Diego veio sozinho, buscar ajuda nas nossas palestras, para conquistar de volta a sua esposa que ele havia perdido por causa da traição. Veja só o que aconteceu. Diego vivia cheio de complexos e com um enorme sentimento de culpa, devido a uma traição que cometeu. Eu acordava todo dia com aquele sentimento de culpa, de saber que está fazendo a coisa errada e mesmo assim permanecia no erro. Ele viu se repetir o que havia acontecido no casamento dos seus avós e dos seus pais. Eu tinha como exemplo o que não deveria ser feito e eu fiz. Os frutos disso acarretou dentro de mim a falta de crença em mim. E aí você não consegue andar, você não consegue ir para frente, porque você fala assim, eu vou fazer e vai dar errado. Diego apontava tantos erros na esposa que o relacionamento foi desgastando e as brigas foram crescendo. Quando você tenta corrigir alguém e você tá errado, não anda, né? É como se fossem dois cegos, um guiando o outro no meio da escuridão. Então, era brigas constantes, era desentendimentos, era ela querendo fazer uma coisa e eu querendo fazer outra. Sem saber como solucionar os problemas, o casal se separou. Nós chegamos a nos separar, ficamos separados durante 6 meses. Uma força interior falou, não, vamos pra cima, vamos lutar e vamos buscar alternativas. E aí, eu peguei o livro, né, o livro do Casamento Blindado, e aí folheando, falei, não, é lá, eu vou lá e vou dar essa chance pra mim. E quando o Diego chegou nas palestras, a principal mudança aconteceu. Foi dentro de mim a certeza de que eu poderia voltar a ter novamente o que eu tinha. Eu já comecei a entender que o errado era eu e o problema era meu, que eu não deveria cobrá-la ou acusá-la. E aí eu comecei a mudar o Diego, para que eu pudesse buscar, não a mudança na Fernanda, mas pudesse reconstruir o meu relacionamento. Já a Fernanda não sabia como agir com as cobranças do marido. Ele era muito eu, então assim, eu faço, eu sou e você tá errada, você precisa mudar, você precisa melhorar. Então, várias vezes eu falei para ele, por diversas vezes eu mudei, ele falava, eu quero você de tal jeito. Aí eu mudava. Aí não tava bom. Aí eu quero você assim, não tava bom. E eu ia tentando mudar. E eu falei já várias vezes, falava pra ele, né? Eu já tentei mudar muitas vezes e nunca tava bom. Eu nunca era a pessoa ideal. Até que ele foi buscar fora. Eu descobri uma traição. Nesse período, assim, tipo, meu mundo desabou, né? Eu lembro que eu passei uma noite toda chorando. E ele saiu, foi deitar e dormir, na verdade. Como se ele não tivesse nem aí para as minhas lágrimas ou para o que eu estava sentindo, né? E eu decidi que eu ia embora de casa.
E assim eu fiz. Fernanda fez o possível para agradar o marido e a traição causou uma grande frustração. Eu perdi as forças, eu perdi o chão, eu perdi o rumo. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Eu via acontecer na vida de tantas pessoas, mas na minha não podia acontecer. Porque a gente tinha um relacionamento bonito, porque existia aquele amor, né? Mesmo com brigas, existe o amor, né? E eu acreditava, eu não conseguia me conformar. Diego começou a se reaproximar da esposa, mas ela não acreditava na mudança. Eu sempre fui retrucando, eu não aceitava. E ele veio, foi buscando e foi permanecendo e foi tentando. Me convidou para terapia, vamos na terapia, assistir as palestras e tal. Eu comecei a vir com ele, mas comecei assim, como amizade. Não quero nada com você, eu vou, mas a gente não tá junto. Porque o orgulho não deixava, falava mais alto. E aí eu comecei a vir, e aí eu comecei a escutar as palestras. Eu comecei a trabalhar o perdão dentro de mim, já comecei a olhar ele com outros olhos, né? Comecei a ver as coisas boas que ele estava fazendo. E aí aos poucos a gente foi voltando e acabou dando tudo certo, né? Assim, começou assim, não voltou o que era, voltou melhor. Fernanda e Diego começaram a colocar em prática tudo o que aprendiam. A gente voltou mais unido, um entende o outro, a gente respeita uma opinião do outro. Então eu acho que a gente começou a praticar tudo aquilo que a gente escutou, né? Eu perdoei, então hoje eu confio, antes eu não conseguia mais confiar. Então, a gente vive uma lua de mel. O casal já reatou o casamento há 1 ano e desde então não deixam de vir às palestras. Hoje eu consigo entendê-la melhor porque eu consigo me entender melhor. Então eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. É uma escola realmente onde a gente aprende, ou uma faculdade, melhor dizendo, onde a gente aprende o passo a passo de como você estruturar o seu relacionamento para que as coisas aconteçam, fluam da maneira que tem que acontecer, não de uma maneira aleatória, né? Um achismo de qualquer parte. Então as palestras têm ajudado a base do relacionamento, a estrutura, porque aí se você constrói uma base sólida, automaticamente o seu relacionamento tende a crescer muito mais firme e duradouro. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Eu gostaria de dizer, de lembrar você que tudo na vida tem um início. Os problemas têm um início. Eu me lembro que a separação dos meus pais começou em um determinado momento, com um determinado incidente que aconteceu na nossa família. Mas também a solução dos nossos problemas começou em outro determinado momento. Quer dizer, seja uma coisa ruim ou seja uma coisa boa, ela tem que ter um início, um primeiro passo. E se você está buscando a mudança da sua história de vida amorosa, você tem que dar o primeiro passo para a mudança. E o primeiro passo, por exemplo, pode ser você ligar agora para falar com alguém da nossa equipe, desabafar, você que está chorando, a pessoa que está, Cristiane, às vezes ela está assistindo com lágrimas rolando no rosto, ela está assistindo
pensando assim, eu acho que não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu casamento, eu não tenho forças. E ela pode dar o início a uma mudança agora, seja através da ligação, ou seja ela decidindo, olha, eu vou lá na palestra, não vou falhar, não vai faltar, eu vou marcar esse encontro com a minha felicidade na próxima quinta-feira. Ela pode dar um passo, e esse primeiro passo pode resultar na mudança da história dela. Sim, e quantas, às vezes, tomam esse primeiro passo na direção errada, né? Você fala assim, eu queria ser feliz, eu só quero ser feliz. Então, você vai lá e começa a ter um caso com uma outra pessoa, começa a trair sua esposa, seu marido, porque você pensa assim, bom, se ele não me dá atenção, se ela não me dá atenção, se esse casamento nunca sai do lugar, eu tenho direito de ser feliz. Então, a pessoa vai e começa a fazer coisas erradas. Nós estamos aqui com a solução. Nós temos aqui nós temos para você a solução do seu problema amoroso. A terapia do amor tem a solução para o seu problema amoroso. Então, você não vai ter a solução errando, você não vai ter a solução esperando, porque também é outro problema. Você fica aí, passa 1 ano, 2 anos, já está acabando 2016. E você está esperando, você já tem quantos anos com essa pessoa? E nada muda. E você continua esperando. Quer dizer, isso também é um passo, né? A pessoa fica lá esperando, fica só assistindo o programa, fica só reclamando, ou então simplesmente chorando sozinha, ou se dando muito no trabalho. Então, nós estamos falando aqui para você parar de dar esses passos errados que você tem dado, que não tem funcionado. E começar a dar os passos certos. Você quer falar com alguém? Em vez de você ir lá no Facebook e deixar lá, olha, homem não presta, liga para cá, liga pra gente. Nossa equipe vai ajudar você. Você quer ajuda, você quer algo a mais, você quer sair dessa situação, você não se reconhece mais, você é uma pessoa triste, você tem que ir numa balada para você conseguir, sabe, um pouquinho de alegria no dia. Para com isso. Venha que nós vamos te ajudar. O seu problema está, a sua solução está aí dentro de você. E nós vamos mostrar para você como você pode usar do amor inteligente para se resolver, você aprender a se valorizar, você aprender a ser feliz sem precisar beber, sem precisar ir na balada, sem precisar até mesmo dessa pessoa que te faz mal. Exato. Onde você estiver, a ajuda está disponível a você. Talvez você diga assim, poxa, Renata e Cris, eu gostaria muito de ir aí na palestra de vocês, mas eu moro longe, eu moro em outro estado, em outra cidade. Mas preste atenção, não somos nós quem vai resolver o seu problema. A palestra da Terapia do Amor, ela acontece em todo o Brasil. Se você um dia tiver a oportunidade de vir à nossa palestra aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, excelente! Hoje mesmo nós aconselhamos um casal que pegou o avião e saiu de Cuiabá e veio assistir a nossa palestra hoje. E veio para decidir a situação. Então, excelente, você pode fazer isso? Faça isso. Quanto mais longe você estiver, quanto mais sacrifício for para chegar aqui no Templo de Salomão, melhor, porque mais determinado você vai estar para buscar a solução. Mas se você não pode vir, aí na sua cidade, próximo a você, tem uma localidade da Terapia do Amor. Então você pode ligar agora, anote o número 011 3573 3535. E você vai falar com alguém da nossa equipe agora, desabafe, tire isso do seu peito, dê o primeiro passo para a solução e a mudança da sua história. Agora eu queria que você prestasse atenção na história deste casal. A Pamela e o Adriano, eles chegaram à Terapia do Amor com suas bagagens de problema de vida amorosa, mas eles realizaram o sonho de se casar depois de terem ouvido e praticado o que aprenderam. Acompanhe a história deles. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight. Na minha casa, sim, foi tudo muito difícil, né? A minha infância, tudo muito assim conturbado, né? Eu não tive dentro da minha casa uma referência de casamento, uma referência de família. Sou o caçula de 5 irmãos, né?
E até então estava tudo bem, tudo certo. Eu lembro que com uns 8 a 9 anos de idade a gente descobriu a traição do meu pai. Meu pai traía minha mãe. Né? E aí começou uma série de problemas em casa. Eu comecei a ver a minha mãe sofrendo, chorando pelos cantos. Eu vi ela receber telefonemas e ficar assim, muito nervosa. Eu vi eles brigarem várias vezes, ele ameaçar sair de casa, ameaçar ir embora. Com uns 12 anos de idade nós descobrimos a traição do meu pai, desde quando nós éramos muito jovens, então assim, praticamente a nossa infância toda ele já atraía ela, que ele sempre foi um pai muito ausente. Eu me acostumei só com o que eu vi, não com o que eu ouvia, enfim, com o que eu conversava, não, eu me acostumei só com o que eu vi. Então aquilo para mim era a realidade de um casamento, aquilo para mim era a realidade de uma família. Eu não via algo assim que eu pudesse, uma luz, que eu pudesse falar assim, eu vou ter um casamento diferente, eu não via. Isso me trouxe também uma frustração, porque ele era a figura de homem que eu tinha, né? Ele era a figura de pai que eu tinha. E ver que ele fez isso, que tudo isso aconteceu, me trouxe também uma frustração mesmo. Por eu ser jovem e ter muitos amigos, né, na época da escola, eu sofri muita influência da parte deles. Influências erradas. Muitas vezes assim, eles sabiam que eu passava dentro de casa. Então assim, para esquecer todo o sofrimento, se envolve. E eu cheguei a me envolver com um sentimento assim que só me trouxe coisas muito ruins e muito sofrimento. E passei a gostar de um rapaz que não gostava de mim, não fui correspondida, isso fez muito mal para mim. E foi onde que eu vi que eu não queria aquilo para minha vida. Tudo isso foi criando dentro de mim um bloqueio para um relacionamento, porque eu não queria passar pela mesma situação e também não queria fazer a pessoa com a qual eu ia me relacionar passar por esse mesmo problema. Entendeu? Então tudo isso foi me bloqueando e aliado à minha timidez, ao quanto eu era tímido, tudo isso me travou para um relacionamento. E mesmo depois assim, de tanto sofrimento, né, de ter me envolvido com sentimentos que só me trouxeram dor, de gostar de pessoas assim, que não gostavam de mim, eu recebi o convite de um amigo a participar da palestra da Terapia do Amor. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, logo quando eu comecei a participar das palestras, era que eu tinha que perseverar, que eu não poderia desistir na primeira dificuldade, que eu tinha que enfrentar todos os meus sentimentos, que eu ia vencer um a um, passo a passo, eu ia conseguir tirar toda essa bagagem ruim que eu trazia de dentro de mim e eu ia conseguir me fortalecer para quando eu conhecesse uma pessoa, para eu conseguir entrar num relacionamento de uma forma inteligente. Lá eu aprendi a curar todos os traumas do meu passado, a pôr um fim em todo o sofrimento que eu tinha vivido. Lá eu aprendi que eu precisava ser uma solteira inteligente. Tudo que eu precisava aprender, eu tive lá, essa direção. Que eu precisava parar de me envolver com os sentimentos, de ser guiada pelo meu coração, precisava ser guiada pela minha inteligência. Eu sempre gostei muito de música e depois de um tempo de ter aprendido a tocar violão, de ter feito aulas, eu comecei a participar de um projeto social onde envolvia uma banda. Eu comecei a participar da banda, eu conheci a pessoa que viria ser no futuro a minha esposa. Quando eu comecei a observar ele, né, comecei a estar mais perto dele todos os dias, eu vi nele tudo que eu sempre quis. Uma seriedade, muito maduro em tudo que ele fazia. Isso me chamava muita atenção, é o que eu acho mais bonito nele até hoje. Essa maturidade, essa seriedade dele como homem em todos os sentidos da nossa vida, essa segurança que ele sempre me passou, desde quando conheci ele, comecei a me envolver com ele e após tê-lo conhecido melhor, né, durante um bom tempo, conversamos tudo direitinho e foi aonde que veio o pedido de namoro. Passamos a fazer a palestra da Terapia do Amor juntos, né, a aprender como que se deve dirigir um namoro, a conhecer um ao outro melhor. E com o passar do tempo, né, que a gente foi conversando e cada vez conhecendo melhor, a gente percebeu que era isso que a gente queria para a nossa vida, que realmente o casamento era o nosso foco, era o nosso objetivo. Não era simplesmente namorar por namorar, não era simplesmente ter alguém do lado, não, era construir uma vida juntos, era crescer juntos. Do mesmo jeito que ela me acrescentava muitas coisas, eu aprendi que eu conseguia acrescentar muitas coisas na vida dela. Então tudo isso fez a gente começar a se preparar para o casamento, a gente ficou noivo, a gente começou a se preparar financeiramente, começou a se preparar em todas as outras áreas para a gente poder ter um casamento. Eu nunca tive aquele sonho de casamento, assim, aquela coisa muito exorbitante, não. O meu foco maior sempre foi me estruturar,
Nada me valia de um casamento luxuoso, com muito gasto, se eu não tivesse a estrutura para manter o relacionamento depois. Eu aprendi isso na terapia do amor, né? E nós colocamos em prática, nós não deixamos de fazer terapia, ele foi a nossa manutenção do nosso noivado, aprendendo terapia do amor através da terapia do amor, palestra após palestra, e foi quando nós nos casamos. Eu sempre imaginei, por essa questão da música ter envolvido muito a gente, né? A gente se conheceu através da música, a gente começou a namorar por ter se envolvido numa banda, enfim. E eu sempre imaginei que eu queria fazer algo diferente para ela no dia do casamento. Ela nem sabia de nada, foi uma surpresa que eu fiz, né? Eu ensaiei durante muito tempo a marcha nupcial no violão e no dia da entrada eu estava lá tocando. Ela entrou junto com o pai dela e eu tocando a marcha para ela poder entrar. Foi maravilhoso para mim. Nós nos casamos na terapia do amor e hoje a gente consegue ver que foi muito importante toda a perseverança que a gente teve. Foi muito importante fazer cada palestra, foi muito importante aprender cada ensinamento, colocar cada uma delas em prática, e a gente faz isso até hoje. Até hoje nós participamos da terapia do amor. Teve aquele momento, né, que dizem que é muito difícil da adaptação dos primeiros meses, dos primeiros momentos do casamento, depois da festa, depois daquela festa toda de enfrentar os problemas do dia a dia, mas tudo que a gente aprendeu na terapia do amor fez com que a gente passasse por isso de uma forma muito tranquila. Exatamente. Foi tudo muito calmo pra gente. Valeu muito a pena ter perseverado, ter se guardado um para o outro, valeu muito a pena ter aprendido tudo que nós aprendemos na terapia do amor, e vamos levar isso pro resto da nossa vida. Nos nossos projetos futuros, na nossa vida, a terapia do amor sempre estará em primeiro lugar para nós. Da minha cama, sua cama, da minha vida, sua vida. Faz assim, amor. Vem hoje e amanhã, vem todo dia, faz. Do meu sorriso, teu sorriso, do meu abraço, seu abrigo. Faz meu coração contente. Vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre. Nós vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos. A Renata de Belém entrou em contato com a gente, nós vamos falar com ela já já. E você que quer enviar a sua pergunta, você quer ajuda, você pode acessar o nosso site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Ali também você encontra o número do WhatsApp do programa para você enviar a sua pergunta. Já voltamos para responder a pergunta da Renata. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. O nosso novo livro Namoro Blindado, o seu namoro à prova, o seu relacionamento à prova de coração partido, ele não é só para quem está namorando. Ele é especialmente para você ler antes de namorar, para você já se preparar antes e escolher bem a pessoa
e ver se está preparada para começar a namorar, né? Porque a gente às vezes vê aí alguns comentários em nossas redes sociais que a pessoa fala assim, você tem que fazer um para solteiro blindado. Não, a gente não quer que você fique blindado como solteiro pro resto da vida, né? Só quem não quer casar nunca, aí pode ser solteiro blindado. Isso aqui, você tem um antes de você entrar num relacionamento, você tem durante, aliás, até como escolher o que fazer para ver, né, para você evitar problemas, porque aqui você vai aprender como mandar no seu coração, tá? Como usar a sua cabecinha e fazer a escolha certa. E durante também, porque você às vezes está num namoro, você está num relacionamento e você está se deixando levar e esse relacionamento não é para você. Esse relacionamento vai te levar para o buraco. Então, você precisa saber identificar os sinais que essa pessoa não é certa para você, que você talvez não esteja preparada ainda para estar em um relacionamento. Então, tudo isso você vai aprender, você vai ler nesse livro, que tem ajudado a milhares de pessoas em todo o Brasil. Exato. Então, se você quiser adquirir o seu, basta ir a uma livraria. O livro Namoro Blindado está disponível nas melhores livrarias ou através do site namoroblindado.com. O livro, muitas pessoas perguntam, mas o que é um namoro blindado? O capítulo 2 do livro explica aqui o que é um namoro blindado. Ele diz assim, namoro blindado é aquele em que você está, duas coisas. Primeira, protegido contra se casar com a pessoa errada. Não é mal, né? Segundo, protegido de perder a pessoa certa quando encontrá-la. Quer dizer, os dois grandes problemas das pessoas, elas acabam perdendo a pessoa amada, estragando o relacionamento com as próprias mãos, ou elas casam-se com a pessoa errada e depois se dão conta só lá na frente que nunca deveria ter se casado. Namoro Blindado está à sua disposição, um investimento para a sua vida amorosa. Vamos então agora à pergunta da Renata, lá de Belém. Meu marido, eu vivi 4 anos com ele, vai fazer 1 mês separado. E eu tenho 36 anos, ele tem 38. E ele me pediu em casamento, né? E eu disse não para ele, porque ele ainda grita comigo. Ele tem uma filha de 11 anos do outro relacionamento, ele pega ela às vezes no final de semana. E eu fui só dizer para ele disciplinar a filha dele, né? Porque ela se mete nas nossas conversas, se mete em conversa de adulto, né? E ele não gostou. E ele chegou comigo e disse que eu maltrato a filha dele. Eu queria saber se isso é maltratar. E o que eu faço? Eu estou sentindo muita falta dele. Bom, na verdade, Renata, você entrou numa situação... Quer dizer, se ela tivesse lido o Namoro Blindado, ela não estaria nessa situação, né? Você estava morando com uma pessoa que ainda não tinha se casado com você. E você está querendo essa pessoa, mas você vê, poxa, mas ele não está ainda pronto para ser meu marido porque ele briga comigo. Mas ele está praticamente sendo o marido dela, né, em casa. Quer dizer, o que você está pedindo dele, ele não vai mudar. Ele não precisa mudar, porque ele já tem você, né? Então, assim, o que você está pedindo, ele não vai ganhar nada com esse pedido. Ele fala assim, olha, vamos nos casar. E você fala, não vamos nos casar porque você briga comigo. Mas vocês moram juntos, vocês vivem como casal, né? Não faz muito sentido. A questão da filha, quando você fala para ele disciplinar a filha dele, né, que ela fica se metendo nas conversas dos mais velhos, você pode até ter razão, Renata. Você pode até ter razão, que criança é criança. Criança vai se meter aonde não deveria. Então, é por isso que tem os pais para ajudar a criança a saber o que é certo e o que é errado. Mas, às vezes, a forma que você fala da filha dele, às vezes, o jeito que você fala dela, olha, sua filha, você tem que fazer alguma coisa, essa menina fica se metendo, quer dizer, você está desrespeitando a filha dele. Né? Então, ele acaba não dando valor ao que você está dizendo, porque a forma que você está falando da filha dele é desrespeitosa. Então, você precisa entender que você tem que ter respeito, porque aquela jovem, aquela criança,
ela faz parte da vida dele. Se você não gosta dela, se você não aceita o jeito dela, então vocês vão ter muitos problemas no casamento, porque ela faz parte da vida do seu namorado. E um grande erro de pessoas que entram em um relacionamento onde já há filhos do relacionamento anterior, da outra pessoa, o grande erro que muitas cometem é elas quererem que esses filhos sejam educados como elas foram, como elas educariam os próprios filhos. E isso nunca é possível, isso não vai acontecer. Essa criança de 11 anos não foi educada por você, ela foi educada por ele e pela ex-mulher. Então tem o jeito, tem os traumas da separação, tem um monte de coisas. E que você que entrou em um relacionamento onde já havia um filho, uma filha, você tem que compreender. Não é que você vai aceitar a criança crescer de forma desregrada, não é isso. Mas também é você entender que há uma circunstância, uma realidade que você tem que aprender a administrar, ok? Ele está errado em tratar você mal, ele está errado em ser grosso com você, você não pode aceitar isso, mas você também está aceitando morar com ele sem casar. Então, vamos ver o que você pode mudar em primeiro lugar antes de você exigir que ele mude, tá bom? E seja mais compreensível dessa situação da filha, ok? Quando a pessoa quer um relacionamento de alto nível, ela tem que ter alto nível nos seus critérios, naquilo que ela faz, naquilo que ela permite acontecer. Porque se você baixa o seu nível e permite certas coisas desde o início do relacionamento, a coisa vai de mal a pior. Então eleve o nível, o padrão, para que você tenha também um padrão mais alto de relacionamento, tá bom? Veja o que está acontecendo no trabalho para casais e solteiros que Cristiane e eu temos feito. Não é segredo que prevenir é melhor que remediar. As lições da terapia do amor têm ajudado muitos casais e solteiros a não cometerem erros no relacionamento. Para isso, Renato e a Cristiane Cardoso ensinam através da própria experiência. E a André e o Daniel não querem perder tempo no relacionamento. Assistindo pela TV, eles perceberam a importância de prevenir que os problemas ocorram e decidiram vir às palestras. A gente vem de Santos para cá, então a gente conseguiu chegar a tempo e o nosso interesse vem pelo assunto, porque assim, não que o nosso relacionamento estivesse em crise, mas a gente vê como dá para aprimorar o amor e como o amor é um assunto tão abrangente. Então, como o relacionamento é novo, a gente já quer construir ele em cima de uma boa base. Os dois querem construir juntos e tem esse propósito. Então, acho que a Escola do Amor vai ser uma base muito boa pra gente. E os dois são alunos aplicados. Eles leram e colocaram em prática as lições dos livros. Tem um trecho do livro que ele fala que a gente tem que sentar com o nosso parceiro e levantar o que está de ruim e o que está de bom. O que está de ruim para melhorar e o que está de bom para valorizar todos os momentos que o casal já passou junto. No momento de crise, eu acho que vale a pena a gente ressaltar o que foi bom e sentar e ter a conversa dos pontos ruins, porque empurrar a situação para baixo do tapete não vai levar a nada e a tendência é o relacionamento se desgastar. Eu acho que investir tempo no relacionamento é valioso, né? A gente está investindo um tempo nosso que a gente poderia estar fazendo outras coisas por aí, mas para cuidar de um bem que é nosso, né? Ela é um bem para mim, eu sou um bem para ela. Eu acho que quando a gente cuida um do outro, a gente tem a tendência aí de ser um relacionamento duradouro. Às vezes o seu erro, você fala assim, mas Cris, Renato, qual o meu erro? Eu só estou pedindo para ele me dar atenção, eu só estou pedindo para ele ser presente, ser um marido presente. Você não consegue enxergar o seu erro, mas às vezes o seu erro está justamente na forma que você está falando. Você às vezes é agressiva, você, marido, é muito grosso. Então, nós não estamos falando só de erros grandes como mentira, traição. Não, nós estamos falando de erros pequenininhos também que contam, às vezes muito mais, sabia? Eu aprendi muitos comportamentos errados que eu tinha no meu casamento e mudando esses comportamentos, o meu casamento mudou. Sempre meu marido estava errado e eu estava certa. Então, eu sempre focava nele e não olhava para mim. Quando eu comecei a olhar para mim e investir na minha mudança, a minha mudança começou a refletir nele. Por exemplo, queria responder, queria me defender. E quando eu comecei a
responder pensando antes e procurando sempre entender o lado dele e procurando melhorar, e aí isso foi refletindo no meu casamento. Representa tudo, né? Porque quando eu cheguei aqui eu era uma pessoa muito triste, muito vazia e nada que eu buscava me completava, né? E eu na terapia fui me encontrando em tudo sobre a minha vida, em todos os aspectos. Eu consigo respirar, né? Que nem a Cris fala, respirar, analisar a situação, né? Pensar como agir, né? Que atitude que você vai tomar, de que maneira você vai estar se comportando na situação, né? E antes não, era o que vinha, o que eu achava, eu já ia e tomava atitude, falava, entendeu? E foi por causa de todos esses resultados que o casal Mona Lisa e Robson vieram até as palestras. Eles querem que a felicidade também faça parte da vida dos dois. Nós viemos na palestra assistir a terapia do amor, porque nós ficamos juntos 15 anos e estamos separados há 3 meses. Então ele ficou na casa e eu vim para a casa da minha mãe. Então o que me trouxe até aqui é para assistir a palestra do Renato e da Cristiane, para assim a gente estar voltando, reatando o nosso casamento. Eu assistindo os canais, assim, quando passa, que a gente vê os casais que chegaram realmente com a família destruída, sem expectativa, sem tolerância de nada. Então isso fez com que abrisse os olhos para a gente vir hoje e criar uma nova expectativa. A minha expectativa não é diferente da minha esposa, é que a gente aprenda a lidar um com o outro, né, com as indiferenças nossas, né? Eu quero que ela seja o que eu quero que ela seja, ou seja, eu não aceito ela da maneira que ela é, então eu quero aprender a lidar com isso, eu quero aceitar ela da maneira que ela é e a gente se corrigir juntos, né, de uma maneira inteligente, pela explicação que a palestra vai nos conceder. A vítima, ela precisa culpar os outros para se eximir de responsabilidade pelas suas próprias decisões. Ela precisa culpar alguém. Então, porque ela está tão ocupada achando culpa nos outros, ela não consegue ver o que ela está fazendo ou deixando de fazer. E não importa a idade, as palestras têm o poder de renovar qualquer pessoa. Tudo é tão importante, né? E como as pessoas falam que primeiro a gente tem que se amar mesmo e procurar corrigir as suas faltas, porque o amor, além de ser do relacionamento, é o relacionamento com as pessoas em geral. Eu acho que tudo que a gente aprende aqui, a gente sempre vai achar uma horinha que a gente vai aplicar. E então continuo firme aqui, também gosto muito de presentear os amigos e parentes com o livro Casamento Blindado, e agora estou começando com o Namoro Blindado também. Acho que o Renato, ele tenta mostrar para as pessoas vivendo a vida dele, sabe? Dele e da Cristiane. Eu já li o livro dele, o Casamento Blindado, e ele lançou agora o Namoro Blindado, né? E aí ele me cativa, assim, ele sabe fazer com que a vida dele seja um exemplo para as pessoas, sabe? É isso que ele consegue trazer, não só no templo, como na palestra dele. É isso que eu gosto, isso que eu vim buscar aqui hoje. Você não pode ver coisas no outro que não tem em você. Você tem que primeiro se sentir bem para depois você ir buscar um relacionamento com a outra pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que ele conseguiu transmitir essa mensagem. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Antes de encerrarmos e renovar o nosso convite para que quinta-feira você esteja com a gente na Terapia do Amor, eu gostaria de lembrar que aos domingos, às 18 horas, nós temos um trabalho para cuidar da alma, da sua alma, porque muitos problemas de relacionamento derivam do estado de espírito que a pessoa está. É isso que você falou, Renato, antes da matéria, sobre padrões altos. Muitas pessoas não sabem o que é padrões altos, porque elas nunca tiveram isso. A alma é tão carente, a alma delas é tão carente que elas aceitam qualquer coisa. Então, quando você valoriza o seu espiritual, quando você trabalha na necessidade, nessa carência da sua alma, então você não comete esse erro.
de fazer escolhas, de aceitar qualquer coisa por carência, por pura carência, né? Então, se você quiser cuidar da sua alma, esteja domingo com a gente na nossa palestra às 18 horas aqui no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e aberta ao público, tá bom? Vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com mais dicas de amor e respostas às perguntas dos nossos alunos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com.